bate-papo hoje incrível. Estamos aqui retornando ao nosso projeto, isso de despertar a inteligência emocional em todos vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Daiane Urzedo, sou psicóloga e hoje eu estou tendo a honra de ter aqui comigo. Eu sou a Jéssica Ciabotti, sou nutricionista, maquiadora e mamãe de 2 meninos lindos. Essa mulher de 1000 versões. 1000 versões, muitas versões. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, mulher, mãe, esposa, nutricionista e essa analista existencial, né, com esse trabalho. Que transformou tudo assim, o trauma na minha vida. Isso, e vamos falar hoje sobre esse tema, traumas, né? Uma palavra que nos dias de hoje está aí no nosso cotidiano, usamos bastante, mas às vezes nem conseguimos entender como funcionam esses traumas e como despertar essa inteligência emocional, esse poder de superar, né, e ressignificar e reinventar, Com certeza, todos esses traumas e fazer de tudo isso a sua potência de vida, se transformar nessa mulher guerreira incrível. eu não quero ser guerreira mais não. Então tira o guerreira. Então, quero aí convidar nosso público para conhecer aí um pouquinho dessa história. Uma história incrível, uma história, nossa, intensa, que eu tive a honra de estar com você, mas eu gostaria que você pudesse compartilhar para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o trauma com essas pessoas maravilhosas. E olha, é a primeira vez que eu falo, né, sobre isso aqui. Que delícia. Então, realmente, me abrir, entender e é gostoso de falar, porque quando a gente fala, a gente se escuta também. Importante. Né? Então, para quem não conhece a história, o meu filho afogou o ano passado, 2024, novembro, dia 26. Foi na minha casa. Eu vou contar um pouquinho de como que foi toda a trajetória rapidamente, só para entender e também alertar também as famílias, que eu acho isso de extrema importância, porque são coisas que acontecem assim, todos os dias tem crianças se afogando. É muito sério o que acontece isso, e isso não é divulgado, isso não é falado, não é alertado, né? De uma forma que realmente as famílias pudessem se prevenir também, né? Então, dia 26 de novembro era um dia tranquilo na minha casa. A gente acordou, os meninos, passei com as crianças, a piscina estava aberta, porque no final de semana a gente tinha nadado. Na parte da manhã o Lourenço tinha passeado um pouquinho ali na piscina, eu sempre pela manhã estava com eles. Aí eu falei, não, vou trancar a piscina, vou trancar a piscina não, porque o piscineiro ia chegar. Aí eu falei, sim, vou fechar a porta, porque daí o Lourenço não vai ter acesso pra piscina. E veio na minha cabeça, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, eu sentada assim, e aí eu vejo a lona. Ai, põe a lona, veio uma coisa na minha cabeça, não vou pôr a lona. Não seguiu a intuição? Não, mas ainda bem que eu não pus a lona. Ah, Senão, se eu tivesse posto a lona, eu não ia ver ele. O que acontece com muita gente achando que põe a lona e tá tudo certo. Não tá. Então, assim, põe a lona. Eu falei, não vou pôr. E engraçado que nesse dia eu acordei perdida, sabe? Muito perdida. Falei assim, vai acontecer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E aquela coisa da vida te trazer, tem que fazer isso, aquilo, vamos pra cá. Você tem que cuidar dos meninos, corre pra cá. A gente não para pra falar, o que é isso aqui que eu tô escutando? Esse barulho, que ele é sutil. E o de fora grita demais. Então, aquela vozinha, eu falei, não é nada não. Deixei. Fui passear com as crianças lá fora, tal, E aí, eram 11 horas da manhã. Eu lembro que eu sentei na garagem. Liguei pro meu amigo, porque eu tava perdida. Eu falei, vou ligar pro meu amigo. Liguei pro meu amigo, a gente trocou ideia e tal. Voltei pra casa, me veio assim, vamos fazer a lista da semana que vem que eu ia viajar. Eu ia ter uma semana assim incrível na minha vida. Eu ia pro show da Lady Maria, que era um sonho, fazer um curso que era meu sonho, casamento de uma menina, então a viagem. Tava muito feliz, muito. Sentei na mesa, as crianças brincando, eu aqui vou pegar essa referência aqui, eu aqui na mesa, as crianças brincando ali. E a minha funcionária, né, que tava comigo na época, tava cozinhando.
E ela de frente, eu falei assim, olha, senhora, eu falei, mano, olha as crianças que eu vou fazer a lista. E a gente conversando nessa lista, perguntando pra ela o que tava faltando e tal. Terminei a lista, quando eu olho, eu pergunto assim, cadê o Lourenço? Aí ela vai, tava aqui, Jéssica. Eu falei, vai, não tá aqui não, né? Já levantei. Primeira coisa, vai pra piscina. E eu fui pra piscina do lado que tava trancado, porque lá na minha casa tem um corredor e eu esqueci de trancar a porta do corredor. Sim. Então ele, com certeza, ele foi pelo lado de lá. Aí eu custava abrir, então eu já vi o Lorenzo boiando, com a cabeça tudo pra baixo, assim, já. E aí eu saí correndo, consegui abrir, eu consegui pegar ele. Na hora que eu peguei ele, eu saí correndo, assim, pra porta da minha casa, e aí eu escutei uma voz assim, agora é a hora de usar tudo que você estava aprendendo. Pus ele no chão, olhei pra ele, ele já tava roxo, já não tinha vida ali mais. Eu tentei fazer respiração boca a boca, a gente não aprende a fazer isso é uma coisa que a gente não aprende aos primeiros socorros, o básico, como eu sempre falo. Então, assim, importante. O simples, gente, coisas simples da vida, elas não são ditas, elas não são faladas, a gente preocupa com coisas tão desnecessárias. Não conseguia fazer. E eu já deitei na grama, eu deixei o meu filho lá deitado, eu não conseguia salvar ele. Porque assim, não tinha como fazer. E aí eu comecei a gritar, o que eu conseguia fazer naquele momento era gritar essa dor. E a primeira coisa que vem, principalmente pra mãe, é a culpa. Então a primeira coisa que eu carreguei ali, mas assim, intensamente, foi que Lourenço. E nisso, aquela gritaria, né, eu gritando, porque eu consegui gritar, a vizinha escutou, ela é policial civil, e começou a fazer os primeiros socorros no Lourenço. Aí, já começou, o irmão dela mandou mensagem no grupo, falando, né, o que estava acontecendo no grupo que eu morava no condomínio. Então já começou a alertar. Aí o segurança, o guardinha, chamou um policial também que estava na casa dele. E ele saiu correndo, foram assim, gente, os atendimentos foram muito rápidos. E aí esse policial começou a ajudar ela. E depois eu fui conversando com cada um que ajudou, que foi muito mágico essa conversa. E aí ela me contou que quando ela tava fazendo boca a boca no Lorenzo, a mãe dela, não para, porque ela tava cansa fazer a manobra. Sim. Não para, você vai conseguir. Aí na hora que chegou esse policial, ele foi ajudando, e aí ela foi puxando o vômito do Lorenzo. E ela queria vomitar também, então ali eles já conseguiram tirar a água que tava nele. E aí a mãe dela falou assim, segura, você é forte, você vai conseguir. E nisso, olha, tem uma médica, que é uma das melhores médicas de Uberaba, mora no meu condomínio, né? Eu não sei se eu falo morava, porque agora tá tudo no passado. Mas enfim, só pra vocês entenderem um pouquinho. Ela mora no meu condomínio, e aí a gente pegou, eles, nessa mensagem, ela já tava sentindo que ia acontecer alguma coisa. Então, nesse sentimento de estar acontecendo alguma coisa, ela tava com roupa do hospital. Ela falou pro marido dela, não tô bem, deitou na cama. O marido dela veio a mensagem, e aí ela saiu correndo, já com os parâmetros tudo, já tinha chegado bombeiro, já tinha chegado... eu não sei qual que é a parte, se é o bombeiro, eu sei que já chega com os parâmetros da UTI, eu não sei o nome, o que é. Enfim, nisso ela conseguiu entubar o Lorenzo, então o Lorenzo já saiu entubado dali, com vida, né? Então, assim, todo mundo batendo palma. Nesse momento, gente, eu não tava participando disso tudo, eu não vi isso tudo acontecer. Quem participou, assim, mais foi o meu esposo, foi outras pessoas. Eu realmente estava vivendo a dor ali, uma dor muito grande. Eu lembro de eu correr assim, ó, até o final da rua. Foi onde eu consegui ter coragem de ligar pro meu marido e contar o que aconteceu. E Thiago, ele tava numa reunião muito importante. Eu falei, olha, o Lorenzo, pra mim, o Lorenzo já tinha, não tinha solução. Eu falei, porque ele afogou e eu não vi. Enfim, e aí ele saiu da empresa, ele participou disso tudo. Eu, pela dor muito grande que tava ali no meu corpo, o meu corpo não conseguia, a minha mente, o sistema nervoso ali, eu acho que depois você vai conseguir trazer isso com mais propriedade do que eu vivi. Eu vivi a dor mesmo. E eu lembro, assim, das pessoas olharem pra mim assim, você
tem que ser forte. Ele tá vivo. Calma, que não sei o quê. E muitas coisas assim na minha cabeça. E eu olhando assim para aquelas pessoas, gente, como que elas estão falando isso pra mim? Elas estão doidas de falar isso? Eu tenho noção do que eu tô passando? Eu precisava viver essa dor. E aí, eu lembro eu tenho fielmente um amigo meu que é de infância, que ele mora no meu condomínio na esquina da minha casa. Eu consigo lembrar para aqueles olhos azuis, eu fiquei naqueles olhos azuis, assim, e agora lembrando, eu acho que eu vou emocionar. Ai, que delícia! Porque esse é o momento. Os olhos, eles são, assim, naquele momento eu entendi a importância dos olhos, assim, do olhar, sabe? O olho tá o portal, do que é esse portal sagrado que são os nossos olhos. Eu consigo sentir isso nos seus olhos. E aí, então, aquele olhar foi me trazendo, sabe, assim, de volta. E aí foi onde eu tive, assim, vou ligar pra mãe Daiane e pro pai Rodrigo. E aí eu consegui ir lá pro quarto, me arrumar o telefone, eu não sabia onde a gente tava no telefone, não. Minha amiga foi, pegou o telefone. E eu falei, Thiago, você tem contato. Enfim, não sei como a gente conseguiu achar o contato do Rodrigo e da Daiane. Eu liguei pro Rodrigo e vem pra casa, filho. E essa palavra não saía da minha mente. E ele foi achando que eu tinha o Lourenço. Quando a Daiane chegou lá, nesse momento, foi onde a gente foi pro... Eu não vou contar, vou dar uma resumida, mas a gente foi para um banheiro. Dentro desse banheiro, eu realmente pari a dor. Foi dentro dos olhos dela, do olhar dela, que eu consegui entrar na minha dor. Eu pari a dor, assim, totalmente. Eu senti aquela dor no meu corpo, assim, vibrar o meu corpo. Como que o corpo precisa sentir essa dor. Você precisa deixar ele falar com você, porque ele consegue colocar tudo pra fora naquele momento. Meu corpo fez o que ele precisava fazer. E eu tive esse parto, foi realmente um parto de dor, para que a força, a luz pudesse entrar dentro de mim. Onde eu consegui colocar a roupa, eu consegui ir pro hospital e ajoelhar, assim, a gente conseguiu ajoelhar para todo mundo ali. E ele tinha uma mistura de pessoas, de crenças, né? Sim. E cada uma na sua crença, e eu, naquele momento, eu rezei a minha crença e todo mundo respeitando a crença e aquele momento. Isso foi incrível, sabe? Depois disso eu consegui, né, pro hospital ali, entrar, ver o Lourenço todo entubado, cantar pra ele, eu sempre gostei muito de cantar. E eu não lembro disso, mas o meu marido e a Dai lembra que o coraçãozinho dele mudou depois, acelerou depois que cantou essa música. Então foi um momento assim de muita entrega, tudo isso que eu vivi. Nos primeiros momentos da UTI, eu não conseguia ouvir nenhuma notícia. Os médicos, eles poderiam falar pra você tudo assim que tá acontecendo, né, da pior maneira possível. E eles falavam assim pra mim, mas você tem que ouvir. Eu ficava pensando, o que eu tenho que ouvir? Eu não sou obrigada a ouvir nada. Agora eu não quero ouvir. Agora eu preciso eu não tava preparada pra ouvir o que o Lourenço tava ali. Porque eu tinha certeza que meu filho ia sair dali, e se fosse pra sair dali, ele ia sair totalmente com vida e do jeitinho que Deus me deu. Porque a primeira coisa que eu me conectei foi assim, filho, eu conhecendo a essência do Lourenço, a essência livre que ele é, o jeito que ele é, a alegria que ele é. Eu falei assim, Deus, se meu filho for pra voltar, ele vai voltar inteiro. Se não, ele é teu. Ele é teu. Eu liberto porque ele não é meu. E eu não suportaria ver o Lourenço numa cama, ver o Lourenço triste e não ver o sorriso dele mais. Então ele vai voltar inteiro. Eu consegui libertar isso de uma forma muito grandiosa. Uhum. Que eu acho que isso é uma das dificuldades das mães, achar que a criança talvez seja propriedade sua. Talvez que eu quero o Lourenço aqui a qualquer custo. Eu não quero o Lourenço a qualquer custo. Eu quero o Lourenço feliz, alegre. Por acreditar nisso, eu através
dessa minha vibração, eu conheci a doutora Clarissa, que tá trazendo todo, assim, esse caminho pro Lorenzo. Então, o Lorenzo, ele saiu de uma criança que ele ficava só pra um lado, assim. Tipo, eu via ele não tava nesse mundo. Ele tava em outro mundo, eu não sei onde ele tava. Ele não mexia muito os bracinhos, muito espástico. A gente voltou pra casa, ele, assim, já foi a 200 por hora, o coração. Dá pra vir outro tema de volta pra casa. Legal. De volta pra casa. Loucura. E aí, através desse tratamento que eu fui, que eu acredito com a doutora Clarissa, o Lorenzo saiu ele ficava uma vírgula, ele já fica reto, ele mexe os bracinhos. Eu encontrei uma fono maravilhosa, uma das melhores fonos que eu já vi assim na minha vida. Então, por quê que eu encontrei as pessoas boas? Porque eu estava começando a vibrar melhor. E veio pra mim de uma forma assim, que eu não fui atrás, entendeu? Co-criando no seu pensamento. Vocês não estão entendendo, veio as coisas. E aí ele saiu desse processo de estar lá voando, de repente já ficou reto, já mexendo os bracinhos, o olhar já olhando pra cá, pra lá, e bravo. Então o Lorenzo tem a primeira emoção do Lorenzo é o bravo. Sim. Ele faz muito isso, sabe? Não quero, tô feliz. Tudo que ele se manifesta é através dessa braveza dele. E depois eu conheci o SEG, que foi um centro de excelência, assim, que trabalha com a parte de vibração, de frequência, que é outra coisa que eu já estava no caminho do acreditar, que veio pra mim. Levei ele pra Cura dos Cavalos também. E aí, depois que eu trouxe ele pro SEG, lá eles olham a questão dos chakras. Eu senti o Lorenzo assim, agora o Lorenzo tá aqui. Poucas vezes eu vejo ele indo pro mundo paralelo. Então eu vejo ele na terra, terrado. E aí agora eu já escuto, ele já chora. Desce lágrima. Então ele já tá, a vozinha dele tá vindo. Então agora eu tô sentindo a potência do Lorenzo aqui vindo, assim, sabe? Ele já tá se comunicando com os bracinhos, chorando, mas ainda não come pela boquinha, mas tá deglutindo melhor. Tipo, ele pegou uma gripe muito forte e aí ele consegue jogar o catarro tudo pra fora. Então, o que eu tô trazendo aqui? São pequenas coisas muito simples que aos olhos nossos, de todas as nossas coisas da vida, e a gente não dá valor. Desde uma parte quando você olha para a natureza, você vê aquela simplicidade, toda aquela criação dela linda. E assim eu começo a entender o Lorenzo também. Então toda essa mudança de olhar, eu tive que aprender a observar as coisas mais simples e e ver que isso é muito grandioso. Tive uma dificuldade muito grande de olhar para isso, porque eu já queria o Lorenzo assim, perfeito. Não. Ele tá comunicando com você pelos olhos. Ele comunica pelos olhos ou pelo braço, sabe? De alguma forma, eu imaginava que a minha família tinha que ser muito perfeita. De repente, isso destruiu. Que eu tenho um menino, tipo, que eu olho pra ele é bonito, mas ele não tá perfeito. Ele não tá, ele não tá, sabe? E como que eu trago essa beleza pra tudo isso? Como eu posso ver a beleza nas outras crianças que são atípicas também? Ver a perfeição nas suas imperfeições. E aí eu comecei a olhar pras crianças assim, nossa, como você é linda, um síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, essa família. Eu comecei a ver essa beleza nessas famílias, nessas crianças, nessa simplicidade. Então, o Lorenzo hoje me trouxe tanto aprendizado, tanta beleza de como ele é. E eu sei que ele vai ser da forma como eu tô criando, eu sei que vai acontecer. Mas o hoje que ele está é lindo. Já é perfeito. Você trazendo aqui essa experiência, que é um grande trauma. Eu vou te falar assim, em todo o meu conhecimento, toda a minha história de vida. Eu lembro que uma professora marcante na minha vida disse, gente, não tenta entender a dor de uma mãe. Então eu te fiz esse convite para você vir aqui hoje, trazer para o nosso público, trazer para essas pessoas todo esse seu conhecimento, que é a dor mais profunda de um trauma emocional, dor de perder um filho. Você
teve essa dor, Com certeza. você sentiu ali essa dor. É um dos traumas mais, para não falar que né, o mais dolorido da existência humana, de uma mãe sentir tamanha dor. Então, quando você começa aí a narrar, né, a sua história, eu lembro de estar lá com você naquele momento, e para mim também foi muito traumático, foi uma situação muito traumática. Me vi perante uma situação que eu jamais imaginei na minha vida que iria estar diante dela, e tentei dar o meu melhor ali naquele momento, mas eu vinha também de uma sequência de ter perdido meu pai recentemente, ver ele morrer na minha frente, a minha avó também, ela faleceu na minha frente, e de repente estar ali com mais essa situação ali na minha frente. Então, assim, eu vinha de uma problemática que eu já estava com TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e ver você diante daquele trauma, né? E conseguir ali ter uma consciência, dissociar de mim, até dos meus traumas pessoais, para estar ali do seu lado. Então, hoje eu quero retornar todo esse projeto, fazendo esse convite para você, para as pessoas entenderem o trauma, né? Você passou por uma situação muito traumática, muito dolorida. E o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Que está tudo bem, faz parte da nossa existência humana, os traumas. Mas o que a gente precisa aprender nesse processo é como fazer de um trauma um recurso, fazer de um trauma uma potência de vida, com seus meios, com seus erros e os seus acertos, mas mais do que nunca, entendendo o seu funcionamento. Porque olha, quando você começa a contar aí, você tem os traços marcantes, né, do esquizoide. Nós vamos falar muito sobre isso, muito, principalmente nós duas aqui, e o traço da rígida, né? O que são os traços, gente? São os traços de caráter, tá? Que são formados ali desde o momento da gestação, na nossa infância, até a poda neural. Então, depois a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. E o seu esquizoide, naquele momento ali do trauma, olha só quantas situações, quanta que a gente chama de loucura, mas na verdade não é loucura, é uma insanidade, né, que você entrou aí naquele momento, de pensamentos, né, aquela diferença do pensamento real e o pensamento imaginário, né? O que era para você o real e o imaginário ali naquele momento? Não tinha. Então olha a profundidade desse trauma. Então não tinha. Para você que tem esse traço marcante, o desespero, né, da criação ali de um horror, de um terror. Meu filho está morto, tendo que lidar com o traço do masoquista, que a gente também vai falar muito sobre isso, que é a dor da culpa. É como se você tivesse recebido aquela fincada, né, aquela facada no meio do peito. Totalmente. E de repente você, né, entre aspas, fez merda, você fez caquinha, você... Por que eu não fechei a piscina? Sim, quanta cobrança, né, a alta cobrança, né, de uma pessoa que não pode errar, não podia errar. E quantas pessoas gritando naquele momento ali em cima de você que não faz isso, não faz aquilo, você nem podia sentir sua dor. Então, olha quantos gritos vêm, principalmente nesses momentos de traumas, vem pra gente nesse momento, e a gente precisa entender o funcionamento desses traços pra gente entender a forma como o trauma ali naquele momento e o seu sistema emocional lidou com tudo isso, né? Teve que lidar ali com tudo isso. Então, olha só, você teve que, como você nos colocou, né, chegar, bater a mão no fundo do poço. Então, o trauma, ele traz isso. Então, a gente tem que entender que tá tudo bem. E quando você encara ele, né, olha, agora tem que encarar isso. E veio uma ruptura muito grande, assim, quando você fala disso. Eu tinha antes, eu me olhava no espelho, eu não conseguia me ver mulher. Eu me via mais criança do que mulher.
Então, naquele momento, eu também fiz uma ruptura muito grande na minha criança. Que eu não conseguia entender que realmente, de fato, dentro de nós, existe a criança, existe o adolescente, né? Mas depois daquela ruptura, eu consigo olhar o meu adolescente aqui, a minha criança agora e a minha mulher. Então, olha a potência. Exato. De onde ela nasceu. Então, assim, essa ruptura veio e falou assim, agora vem a mulher. Como que a mulher vai fazer? Adulta. Como que eu, adulta, agora vou conseguir dar conta de tudo isso? Então, eu precisei também lidar com essa questão, sabe, do adulto, da criança, calma, agora não é sua vez. Adolescente, calma, agora não é sua vez. Dando limites. Dando limite pra tudo isso. E só fui conseguindo fazer isso igual a gente falou. Olha pra dentro, meu filho, olha pra dentro, porque você vai só conseguir superar se você olhar pra dentro. É bem assim. E olhar com amor. E isso que eu ia te falar agora, e olhar com amor. Olhar falando, tá tudo bem, dando esse limite, mas sempre assim, tá tudo bem, mas deixa eu escutar essa criança, deixa eu escutar o choro dela, deixa eu escutar esse adolescente, a reclamação dele, esse adolescente interior. Sim. E despertar essa mulher. Então, consegue perceber que perante ao pior trauma que possa existir na vida de uma mulher, mãe, você conseguiu fazer desse trauma um recurso, uma potência de vida. Como? Olhando para dentro, se conhecendo, entendendo esses fatores, né, da criança, do adolescente, da mulher que precisava nascer e entendendo os seus traços. Tá vendo? Olha o tamanho do trauma e olha todas as ferramentas que você conseguiu trabalhar dentro de você e fazer isso. Engraçado, falando aqui, a gente vai, né, tipo, a gente vai se vendo assim, nossa, você fez isso tudo. Você fez isso tudo, né? Porque por isso que eu te perguntei, você tem noção do tamanho, Não. né? O momento. Não tinha, até tá te contando agora. Isso, tá, um momento que pra mim foi assim, incrível. Foi, nossa, não tem palavra para descrever. Assim, foi uma dor muito grande, mas um aprendizado, mas foi muito intenso, muito, muito intenso. E rápido. E rápido. E hoje você tá aqui, não tem um ano. E você tem 4, não vai fazer nem 6 meses. Então, e você que hoje, essa mulher, então, a rígida, né? Esse traço também marcante em você, que você teve que se reconstruir ali como mulher, que até então você te viu como criança. Então, olha, surgindo ali desse traço que é marcante em você também, conseguir fazer de tudo isso um brilho e não um erro, um defeito, sabe? Uma imperfeição, ao contrário. Você fazer de tudo isso um exemplo, sabe? Um exemplo de vida, um exemplo para os pais que têm piscina em casa, um exemplo sobre primeiros socorros. Você hoje tem lições e lições. E outra coisa assim que eu acho bem legal assim, para os pais e para a mãe principalmente, eu trabalhei muito, muito a culpa. E a culpa assim, de tudo, não foi nem só a culpa agora dos meninos. Agora, acho que daqui em diante eu me libertei bem, assim, dessas culpas, assim. Até do Lorenzo, hoje, Lorenzo, eu quero ficar por conta de me cuidar. E ele, sabe, assim, mas eu quero fazer isso. Já deixo aqui o convite, até mesmo para todos aqui, a gente falar sobre a culpa. Porque hoje a gente está falando aqui sobre a culpa traz outras coisas, né? Desculpa. Não, imagina, mas é porque assim, tem tanto conteúdo pra gente poder falar sobre a culpa. Nossa, a culpa. A culpa, gente, é muita coisa pra falar sobre a culpa. A culpa, ela vai fundo. Nossa, tem muito conteúdo. Então, a gente traz isso mesmo, que a mãe precisa de se libertar disso. Da culpa. Então, assim, o trauma, né? Nós estamos falando aqui do trauma. O trauma que começa desde a gestação, nosso primeiro trauma, que é aquela pressão ali do útero sobre nós, que gera recursos, gera potências. Depois do nascimento, que nós somos arrancados de dentro da barriguinha da mamãe e, de repente, tem que lidar com essa imensidão de sensações no mundo, gera outro trauma. A gente aqui não consegue aí ter essas memórias. Tem algumas pessoas que conseguem ainda ter relatos de memória desses tempos. E depois, nossos primeiros passinhos, os tombos, a gente também tem
nossos traumas, ressignificar esses traumas e tudo isso gerando recurso, gerando potência em nós. Depois o desfraude, que você tem que segurar por causa daquela cobrança que você tem que segurar e você não dá conta enquanto criança de segurar o cocôzinho, o xixizinho e aquela pressão do mundo sobre você. Vem também mais um trauma, que é o trauma da culpa. E vem também o trauma, né, do mundo ali, da rígida, desse momento, né? O mundo é feito em pares e eu? Quem é meu par, né? A criança está descobrindo isso. Então, tá vendo que todos esses traumas, eles geram recursos. Eles geram em nós os nossos traços de caráter. E é isso que a gente quer ensinar para vocês, é isso que a gente quer deixar aqui para vocês, gente. A história, para mim, é a história mais linda que eu já tive a honra. Para mim foi uma honra, foi muito dolorido, mas foi uma honra de ver, de presenciar, de estar do lado. Você é minha heroína, é minha filha que eu não tenho palavras para descrever. Eu só tenho gratidão. Nossa, eu só tenho muita gratidão. Todas as pessoas pudessem ter uma Rainha na vida. Nossa. Muita gratidão. Então, você tá aí para esse público, um exemplo, uma história de vida, gente, é um exemplo de vida para cada um de vocês que está passando ou que passou por uma dor. Você tem os seus traços, mas você tem, às vezes, semelhante aos traços dela, mas você tem a capacidade de se reinventar, você tem a capacidade de transcender a sua existência e se tornar como ela, gente. Uma analista existencial, aquela pessoa que está ali conseguindo fazer toda essa análise, porque olha que ela fazendo essa análise dela própria. Assim. Nossa, eu consigo até hoje, assim, olha, peraí, o que eu não tô acreditando? O que é o esquizoide aqui? É muito... E você consegue realmente trabalhar o seu eu observador, quando você começa a ser um analista existencial. Sim, isso mesmo. E consegue trabalhar essa análise com o outro, entender que o funcionamento do outro às vezes é diferente do seu. Com os filhos, você muda o relacionamento com os filhos, você muda o relacionamento com o seu esposo, você muda o relacionamento com os seus amigos. Principalmente para quem está nas redes sociais e quer trabalhar com isso também, você consegue lidar de uma maneira muito melhor, muito mais simples, muito mais amorosa quando você se torna uma analista existencial. E você se reinventando em todas essas versões, porque para quem é mãe, que tem 2 filhos, sabe que cada filho exige uma mãe diferente. Nossa, muito! Então olha só, de mãe ela já tem 2 versões de mãe e ela tá tudo bem isso para ela, porque cada filho tem um funcionamento diferente, né? Ali num contexto diferente, que exige coisas diferentes de você. Então, e você conta esposa também, que precisa ali também se reinventar. Então, gente, para todos, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Tá aqui uma prova viva disso, que a palavra vamos falar desse século, né? A superação dos nossos traumas e fazer dos traumas a nossa potência de vida. Ai, gratidão. Delícia! Humanos, e é sobre isso, né? Todo esse conteúdo aqui sobre o trauma, a dor de um trauma e o recurso, a potência que te dá, se você entender que a partir dele nasce, né? Desenvolve ou desperta o seu superpoder. E vou deixar aqui para vocês, vai estar aqui no link na descrição desse vídeo, o Instagram da Jéssica. Jéssica Ciabotti, já clica aí. Isso, curte, tem no YouTube também. Compartilha essa experiência maravilhosa dessa mulher incrível que vai trazer aí para todos nós, né? Cada dia mais também conteúdos e trazer aí esse transcender de todos nós seres humanos. Peço para vocês, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário, suas perguntas para nós. Vai ser uma honra e fazer outro aí para todas as mamães. Isso. E se vocês querem saber da culpa, isso. Do luto, dos papais também, para todas as famílias, gente. Para todos os humanos que precisam entender, trabalhar os traumas, né? Esses traumas de vida,
esse vídeo é especial para todos vocês, com todo o nosso amor e nossa gratidão. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Obrigada.